Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje vamos falar sobre o concurso público unificado nacional. Então esse tema ele está bombando, por quê? Porque muitas vagas virão aí, aproximadamente 8.000 vagas de agora para o próximo ano. Então nós temos aí uma perspectiva, né, que foi anunciada pelo governo atual, especificamente pelo Ministério de Gestão e Inovação, né, cuja ministra é Esther Dweck. Foi realizada uma live agora, há pouquíssimos dias, ontem ou anteontem, e nessa live eles falaram muitos detalhes sobre como vai ser esse possível concurso. Eu falo possível, mas dentro da perspectiva do governo ele não é possível, é algo que já vai acontecer. Primeira coisa, né, que a gente já pode afirmar é que, de acordo com a previsão do governo, ele vai acontecer. Isso é fato. Então, a gente já está trabalhando baseado em como ele vai ser e não se ele vai acontecer ou não. Segunda coisa, né, que como eu até mencionei aqui ligeiramente, a perspectiva é que nós tenhamos muitas vagas, cerca de 8.000 vagas. Então, há muitas coisas aí, muitas vagas que realmente vão entrar nesse modelo de concurso. Eu vou falar um pouquinho desse modelo de concurso que está sendo especulado até então, porque a gente não tem muitos detalhes ainda. Apesar de ter visto uma live mais de uma hora com 3 pessoas, até estranhei o fato da ministra não participar da live, né? São 3, acho que assessores. Então, a proposta é que tenha muitas vagas. Quantas vagas, né? Tem uma expectativa de que sejam 8.000, mas não há ainda o número certo, porque ainda há órgãos aderindo e a gente nem sabe quais de fato aderiram até agora, né? Mas segundo o que foi falado na live, muitos órgãos já aderiram e está tendo aí uma conversa, uma integração muito grande entre os órgãos para que eles entrem, né? Então eu acredito que, assim como o Enem, né? Inclusive esse concurso vem sendo muito comparado ao Enem, esse concurso vai a longo prazo se estender e se tornar mais um modelo. Como assim? Antigamente a gente tinha os vestibulares, cada universidade realizava o seu vestibular, especialmente falando das públicas, tá? Porque até hoje tem vestibular para a universidade privada também, né? Então eu nem tenho conhecimento de alguma universidade que não faz Enem, tirando o ITA e alguns raríssimos, acho que IME, mas a grande maioria é via Enem, basicamente a gente tem aí quase 100%. Então é uma tendência, né, que essas coisas unificadas elas aconteçam. A perspectiva é que de fato isso aconteça, que os concursos tornem-se unificados. E primeiro detalhe, né, que eu já falei isso no vídeo anterior também. Qual é a proposta? Por que colocaram essa proposta, né? Com o objetivo, com a finalidade de democratizar. E aí a gente tem inúmeras polêmicas acerca desse democratizar. Vamos lá. Primeiramente, eles estão dizendo que vão ser abarcadas por todo o Brasil, interiores, 180 cidades. Inicialmente tinham falado de 179, estão falando de 180 cidades. Beleza. 180 cidades é muita cidade. Talvez você tenha que andar menos de 100 km de qualquer lugar do Brasil que você esteja para poder chegar até um local de prova. Então, eu acredito que isso, de fato, seja muito, muito interessante. Outra coisa, né, que foi falada, a segunda coisa muito importante, é sobre o pagamento de uma taxa única. E isso também é muito democrático, porque vocês sabem que, assim como na época do vestibular, né, as pessoas que tinham uma condição melhor, elas faziam vestibular em todas as universidades, em todos os estados. Lógico, excetuando-se aquelas que aconteciam na mesma data. E isso dava muito mais oportunidade para quem tem uma condição financeira melhor. Ah, mas a pessoa se esforçou para conseguir isso. Não importa, quem tem mais dinheiro teria mais chances, né? E o objetivo do Enem, e ele se mostrou dessa forma, de certa forma, equalizar mais isso. Lógico, quem tem mais condições hoje ainda continua em vantagem, sim, porque ele estuda na escola melhor, porque ele tem direito a pagar um cursinho, porque ele tem um ambiente de estudo em casa. Então, aí é outro mérito, né? Falando somente da prova, o Enem de fato democratizou e a proposta desse concurso unificado nacional é essa. Então, dentro dessa perspectiva, eu também acredito numa democratização de fato, tá? Outra coisa, né, que assim, tem muitas coisas em aberto, né, mas uma que me chamou bastante atenção é o fato de não termos ainda matéria definida. Como assim, né? A gente tem que entender como é que vai acontecer esse concurso, porque é algo muito nebuloso ainda, né? A gente tem um concurso que você vai fazer uma prova e essa prova vai dar a você a oportunidade de assumir vários cargos, assim como no Enem. Então no Enem você faz uma única prova e você pode escolher se vai fazer engenharia, medicina, filosofia, matemática. Você vai escolher de acordo com a sua nota, você vai
entrar lá no processo do SISU, né? Depois que você faz o Enem, vai buscar, eu quero minha nota dá para entrar nesse aqui, eu vou lá, marquei esse. Show. Então a ideia é que seja isso. Só que a gente enfrenta um problema muito grande e diferenciado, que é como que eu vou cobrar uma área específica, né? A gente tem inúmeras formações específicas. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, só falando da engenharia. Engenharia naval, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, engenharia florestal. Nós temos muitas engenharias. Aí você vai para medicina. Na medicina tem inúmeras especialidades. Aí você vai para outras áreas, contabilidade, para direito. Você vai para direito, também tem inúmeras especialidades, né? Enfim, é muito difícil, praticamente impossível comparar esses concursos com o Enem, do ponto de vista de criação e elaboração de uma prova única que abarque todos os conteúdos para todo mundo. Então, esse é um desafio que sinceramente, eu não sei como que eles vão corrigir. Eles tentaram minimizar esse problema separando por áreas. Então, há algumas áreas, se eu não estou enganado, tem 6 áreas. No outro vídeo eu falei especificamente quais, né? Então, a gente tem aí 6 áreas, né? Que são as propostas inicialmente. Mas 6 áreas não vão conseguir abarcar tudo. Então, ainda assim, acho que teria que ser 30 áreas, ou 30, não, centenas de áreas, na verdade. Então, cada área dessa, ela seria um pouco mais específica. Só que qual é a ideia deles, né? É que você faça uma prova genérica e aí vai entrar um pouco da probabilidade de quais conteúdos que irão cair, porque se a gente sabe que é uma prova genérica, o que vai cair, assim, que a gente pode dizer, é muito provável que caia língua portuguesa, praticamente todo concurso já cai, então eu acredito que língua portuguesa é uma matéria certa para ser estudada. A gente está falando aqui do Executivo Federal, né? Então, língua portuguesa, matemática, sem dúvida matemática, né? Raciocínio lógico, matemático, acredito que sim. Como vai ter uma parte que é dissertativa também, provavelmente tem uma redação. Lembrando que ele pode ter uma parte dissertativa, segundo foi falado na live, né? Então a gente pode ter português, matemática, raciocínio lógico, informática também. É um conteúdo muito chave que cai em diversas áreas, diversos concursos. Então eu acho que é outra coisa que você deve reforçar. Português, matemática, raciocínio lógico, informática. E vamos lá, o que mais que eu elenquei aqui? Redação, né? Então a própria redação é algo que você deve reforçar, estudar as técnicas, dominar de fato a escrita, tá? Além disso, né, provavelmente, né, como é um concurso unificado dentro da esfera federal, a gente vai ter aí legislações específicas e legislações gerais, mas generalistas, né? Dentro das generalistas, a gente tem, por exemplo, uma lei que provavelmente vai cair, uma lei que está em praticamente todo concurso do Executivo Federal, que é a 8.112, né? Então a lei 8.112. Na live foi aventado, foi veiculado, eles falaram um pouquinho sobre a possibilidade de código de ética. Não que eles falaram, vai cair o conteúdo de código de ética, mas eles mencionaram muito sobre ética. Então é possível que caia também um código de ética. Então existem algumas coisas assim, mais chaves, mais genéricas dentro da legislação que pode abarcar todos os concursos que eu acredito que possa cair, né? A lei 9.784, né, lá do processo administrativo. Então eu acredito que essa parte do direito administrativo ele seja muito forte aqui, tá? Especialmente nos concursos de nível médio, pegando a 8.112, decreto, e nas de nível superior, aí eu acredito que tem um pouco mais de legislação cobrada até de uma forma um pouco mais diferenciada. Então é difícil, né? Esse assunto como um todo ele é difícil de se tratar porque a gente tem muita coisa que está sendo especulada, porque nem o pessoal mesmo na própria live sabia responder, porque tudo está muito novo, inclusive para eles, né? Como eu falei, a gente tem uma prova objetiva e uma prova discursiva, e isso já é fato, tá? Que vai ter uma prova discursiva. Só que, além disso, da prova discursiva, hoje nós já temos outras etapas em alguns concursos específicos. Por exemplo, concurso para professor universitário, professor do Instituto Federal. Nós temos a etapa, além da prova escrita, nós podemos ter uma prova escrita, objetiva, dissertativa, né? Além disso, pode ter uma redação ou não, né? Que entraria na prova dissertativa. Além disso, a gente tem uma defesa, né, que seria a prova de desempenho didático, que aí é uma prova prática. Para alguns cargos de nível técnico, nós temos uma prova prática também, cargo de música, né, o pessoal que trabalha na área da música tem uma prova de aptidão musical, de aptidão do instrumento, né? Então,
já existem alguns cargos que possuem isso, além de, né, também existir a exigência de experiência, como nós já temos também, cargo de Instituto Federal, alguns concursos agora há pouco tempo, para assistente em administração, que é nível médio, tá? Exigia pelo menos 1 ano de experiência. Então é comum, é cada vez mais comum acontecer isso, exigir experiência para concurso público. Alguns casos ele é somente para cômputo de pontuação, não é eliminatório. Porém, em outros é eliminatório. Se você não tem experiência, você não entra. Faz parte já de uma etapa do concurso. Experiência 0 é eliminado, tá? Então, isso é algo que, se for entrar de forma mais abrangente, pode ser mais excludente, porque a pessoa pode não ter ainda uma experiência profissional e ser um bom profissional. Então, se eu exijo que para a pessoa... Imagine, você terminou a faculdade, é uma pessoa altamente capacitada, mas que você ainda não teve a oportunidade de iniciar o seu trabalho, então você não vai poder entrar no serviço público. Eu acho que nesse ponto ele se torna excludente, porque já que a ideia é incluir, então se uma pessoa não conseguiu ainda entrar entrar num emprego, ter 1 ano de experiência, então a pessoa está com 6 meses de experiência, a exigência mínima é de 1 ano. E aí, aquela pessoa tem capacidade, ela demonstrou, ela foi uma pessoa que demonstrou capacidade na universidade, ou no seu curso técnico, ou mesmo no ensino médio, e ela demonstrou na prática lá que tem aquela capacidade, só que ela não tem o tempo. Ou então ela trabalha de forma autônoma, atuando ali, não tem como comprovar aquilo. Então é muito complicado esse tipo de cobrança de forma mais genérica, tá? Porque vai findar excluindo, né? Vai ser mais excludente do que inclusivo. Então eu acredito que esse é um ponto que, dentro dessas provas mais generalistas, não se enquadra muito bem essa exigência de experiência, né? Além disso, também a titulação, que também já é comum em vários concursos, né? Quando você tem especialização, mestrado, doutorado ou até mesmo pós-doutorado, contabilizar e ser contabilizado de forma não eliminatória, mas classificatória. Aí eu concordo, sem problema, tá? Então, como eu estava falando, titulação, experiência profissional. E uma coisa, né, que eu acredito que vai ser boa e ruim ao mesmo tempo, como eu já havia falado um pouquinho, sobre a elaboração das provas. Porque vão se juntar vários órgãos e vão dizer, essa prova aqui que você vai fazer vai ter esse conteúdo, esse e esse. Tudo bem. Só que é muito difícil você concatenar todo esse conteúdo de várias áreas dentro de uma única prova, para que a mesma pessoa, ela seja capaz de atuar num órgão ou em outro, né? A gente tem um exemplo agora do TSE, que são instituições basicamente que trabalham com o mesmo fim, que são basicamente iguais, só muda os estados, e a gente viu a dificuldade que está sendo, né, a criação de um concurso unificado. Tanto é que, se eu não estou enganado, até desistiram, né? Já anunciaram que não vai ser mais unificado. Já aconteceu de forma unificada lá atrás, mas é uma coisa muito complexa de se conseguir. Isso sendo na mesma área, com mesmas disciplinas e tudo. Imagina com disciplinas diferentes, com atuações diferentes, o quanto que vai ser complexo de criar essa prova. Ou seja, na verdade, a gente pode ter uma prova tão generalista que se torne muito difícil para uma pessoa específica que não tem necessidade de uma coisa tão complexa, ou ela pode se tornar muito fácil para uma outra pessoa, porque o que ela estudou, o que ela precisa para executar o trabalho dela é muito mais profundo do que aquele outro. Então a gente fica diante de um problema muito grande. Eu enxergo esse problema que a gente vai ter em relação a como que vai ser essa prova, como que ela vai de fato filtrar. Então a gente não sabe a regra do jogo, nós temos que fazer o quê? Estudar essas disciplinas mais generalistas, porque é o que a gente tem de indicação hoje, tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente tem que enxergar, eu vi uma espécie de um paradoxo, né? Uma contradição aqui, porque o que é muito anunciado é que nós teremos mais oportunidades, ao passo que nós teremos menos oportunidades. Como assim? Esse concurso unificado, ele vai ter muitas vagas, é o que está sendo anunciado, né? Obviamente não sabemos quantas exatamente, mas teremos muitas vagas, tá? Ponto. Beleza, tudo bem. Quando você fizer a prova, como vai ter muita vaga, então provavelmente você vai conseguir entrar em alguns, caso você seja bem classificado lá no início, né? E ainda tem aquela possibilidade de chamar até um número, se eu não estou enganado, até 3 vezes, né? O número que está previsto lá no edital. Então, olha só, você vai ter um
tiro somente para poder conseguir aquilo que você quer. Então, se naquele dia específico acontecer do pneu do carro furar, de você passar mal, de perder um familiar, de acontecer alguma coisa que impossibilite você de fazer aquela prova, a gente não sabe qual vai ser a periodicidade dessa prova. Se com 1 ano já vai acontecer outra, com 6 meses. Provavelmente um concurso normalmente tem validade de 1 ano e é prorrogável por até mais 1 ano. Eu acredito que isso acontecendo, vão fazer esse concurso com a duração prevista, né, de 1 ano, tá? Eu não acredito que ele vá renovar, tá? É um palpite meu. Então, imagine que você vai ter aí, como o pessoal usa muito no inglês, one shot, just one shot. Você vai ter um tiro somente, é só isso. E isso pode ser, apesar de você ter a oportunidade de fazer numa única prova, concorrer a várias, caso você perca, esse vai ser um grande problema também. Diferentemente de quando a gente tem vários concursos, é muito difícil que dê problema em todos. Em contrapartida, você não vai conseguir fazer todos, porque você vai esbarrar na questão financeira e geográfica, né? Financeira e geográfica. Por quê? Porque você tem que se deslocar, e financeira porque você tem que pagar para se deslocar. E muitas vezes temporal também, porque provas acontecem no mesmo dia. Então você não tem como fazer 2 provas no mesmo horário em estados diferentes. Nem que seja na mesma cidade, né? Às vezes é uma pela manhã, outra à tarde, você consegue, mas estados diferentes, ou seja, a barreira geográfica, temporal e financeira, ela simplesmente maltrata. Sendo essa prova no formato que eles estão dizendo, isso vai ser superado porque você vai ter próximo à sua casa, né, essa possibilidade de fazer isso. Porém, se você não conseguir, por alguma razão, ir na prova, no dia da prova, aí você simplesmente está ferrado, porque você não vai ter uma chance tão próxima. Outra coisa, né, que os órgãos eles vão aderir voluntariamente, mas eu acredito que o governo dê aqueles seus incentivos. Na época do Enem, eles disseram que era voluntário, mas se a universidade não aderisse, aí ele não dava determinada verba, não podia construir um prédio novo, não podia contratar mais professores, mais servidores de forma geral. Então, no final, o governo tem a sua maneira de ter aquele diálogo mais pertinho dos órgãos. Então, no final, ele vai conseguir uma grande adesão, sem dúvida alguma, tá? Então, tem uma grande adesão, então significa que realmente vão ter várias vagas, né? Foi perguntado especificamente sobre a periodicidade, eles enrolaram lá durante a live, não souberam responder, disseram que vão fazer o primeiro, aí depois vão analisar para ver como é que vai ser, e é a partir daí que eles vão responder. Ou seja, ninguém sabe. E um ponto final aqui que eu vou colocar para vocês é sobre os cursos de formação. Hoje a gente já tem alguns cargos que tem curso de formação. Por exemplo, você faz concurso para PRF, quando você vai lá assumir o cargo, você tem que passar por um período lá de provação, de teste, que é o curso de formação. Petrobras tem isso, né? Vamos lá, INSS. Então, existem alguns concursos que você passa, faz um curso de formação. Esse curso de formação é até bom para você ver realmente se você vai se adaptar àquilo, e depois você vai assumir. Só que eles também não especificaram se vão ser todos que vão ter curso de formação, porque hoje não funciona assim, né? Ou se vão ser somente os que já tinham curso de formação que vão continuar oferecendo esse tipo de critério a mais durante a seleção. Lembrando que esse curso de formação, ele é de responsabilidade de cada órgão. A gente não sabe praticamente nada, né? Esse aqui que eu falei com vocês em quase 20 minutos, o que eu posso afirmar somente são especulações do que eu vi a partir da live. Como eu falei até inclusive no outro vídeo, achei algumas coisas muito interessantes, outras nem tanto, outras totalmente abomináveis, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quero que você deixe aqui embaixo mais uma vez a sua opinião sobre o que você está achando, qual a possibilidade. Você acha que isso vai ser uma boa oportunidade ou uma péssima oportunidade para você concurseiro, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Até um próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de clicar no sininho, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.